A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico sobre oração. Nós já começamos no vídeo anterior, caso você tenha perdido, eu vou deixar o link aqui na descrição, para que você possa ver a primeira parte desse estudo bíblico, onde falamos do posicionamento, o comportamento na oração. Tá? E agora a gente vai começar a falar dos passos da oração modelo, porque já entendemos que a oração do Pai Nosso não é uma oração que deve se ficar sendo repetida. Por exemplo, você orar 10 Pai Nossos, 30 Pai Nossos, 50 Pai Nossos, isso não vai fazer diferença nenhuma. O próprio Cristo ensinou, e orando não useis de vãs repetições. Então, ficar repetindo as coisas como um disco quebrado não vai tornar a sua oração melhor, mais forte e nem nada parecido, tá? A oração do Pai Nosso é a oração modelo, ou seja, nós aprendemos com essa oração e a partir desse modelo nós fazemos as nossas orações, tá? E eu identifico aqui na oração modelo pelo menos 7 passos, 7 coisas que nós aprendemos aqui com o Pai Nosso e podemos aplicar nas nossas orações. Eu não sei se vai dar tempo de passar tudo nesse vídeo, mas se não der, a gente faz uma terceira parte para fechar esse nosso estudo bíblico sobre oração. Amém? Bom, você gostando, se inscreve no canal, já dá um like no vídeo para não esquecer, tá bom? E ao final compartilha com os nossos irmãos nas redes sociais. Tá, vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo de número 9, Jesus está dizendo assim: portanto, vós orareis assim. E aí ele começa o Pai Nosso, ele diz, Pai Nosso que estás nos céus. Tá? Com essa primeira expressão, nós já temos aqui o primeiro passo da nossa oração. Jesus ensinou a orar dizendo, Pai Nosso que estás no céu. O que ele está fazendo? Ele está aqui identificando a pessoa para quem ele está dirigindo as suas palavras. Tá? Por exemplo, se você está passando na rua e eu estou passando do outro lado, você quer chamar minha atenção, você me chama pelo nome, ou então você fala alguma característica que é minha. Tá? Ei, você não é o pregador do YouTube? Aí, se alguém falar pregador do YouTube, claro que eu estou passando na rua, eu vou imaginar que talvez seja eu. Tá? Então, você chama a minha atenção para poder falar comigo, e é o que Jesus está ensinando a fazer. Pai Nosso, que estás no céu. Isso significa o quê? Que o primeiro passo é identificar com quem você está falando. Tá? Então, imagina, você está no lugar, você se coloca ali sozinho, porque você quer orar. Você dobra o joelho, e aí você começa a falar um monte de coisa, mas fica uma pergunta no mundo espiritual. Com quem você está falando? Com o anjo? Com o demônio? Com o príncipe das trevas? Com Deus? Enfim, com quem está falando? Então, o princípio da oração é, Pai nosso que estás nos céus. Só existe um que é Pai de todos nós, e que, além de ser nosso Pai, está no céu. Tá? Então, nós estamos identificando que as nossas palavras agora, nessa oração, serão dirigidas para aquele que é Pai de todos nós e Ele está nos céus. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo, fazer uma identificação. Inclusive, Mateus capítulo 11, versículo 25, nós vemos uma oração rápida de Jesus e ele faz mais ou menos isso, tá? 11:25, ele fala, graças te dou, ó Pai. Que Pai? Senhor do céu e da terra. Só existe um que é Senhor do céu e da terra. Então, Jesus ele começa aqui essa oração, é uma oração rápida, uma oração onde ele está agradecendo a Deus, dando graças a Deus, mas mesmo assim, ele não perde esse princípio de identificar com quem ele está falando na sua oração. Tá? Então, vamos lá. O segundo passo da oração ainda está aqui no Pai Nosso que estás nos céus. Tá? Porque ele fala assim, estás nos céus. Isso é além de identificar com quem que está falando, também é um elogio, é um louvor.
né, estás no céu, ou seja, em outras palavras, está acima de todos. Em outras palavras, é maior do que todos. Em outras palavras, tu és santo, porque somente santo pode entrar no céu. Tá? Então, ele já está no céu, ele é o santo dos santos. Então, você está aí glorificando a Deus. Tá? Ele diz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Essas expressões são expressões de adoração e de reverência, de respeito para com Deus. Tá? E isso é muito importante, esse segundo passo, porque nós costumamos fazer a nossa oração e falar, Deus, eu estou entrando em tua presença agora porque eu necessito, porque eu estou precisando, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, porque... Ou seja, e esquece que você está falando com o Criador. Então, o segundo passo é justamente se preocupar com essa questão da reverência e da adoração. Tá? Então, reverencie ao Senhor, glorifique ao Senhor. E nós temos esse exemplo em muitas orações do Antigo Testamento. Por exemplo, uma oração de Moisés é o Salmo 90. Olha como que ele começa essa oração. Ele disse, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, fica identificado aqui, só existe um, né, que é refúgio de geração a geração e de eternidade a eternidade é Deus, só existe um, que é o nosso Deus. E ele está aqui adorando a Deus, reverenciando a Deus. Olha a oração, por exemplo, agora, de uma mulher da Bíblia. 1 Samuel, né, nesse caso, a oração de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, é onde fica, no capítulo 1 ela faz o voto, né, e no capítulo 2, que ela já recebeu, já foi atendida a sua oração, ela começa então a agradecer a Deus. A Bíblia diz, 1 Samuel 2, então orou Ana e disse, o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, não há outro além de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então, olha como ela está reverenciando, adorando, prestando culto a Deus, elogiando a Deus, reverenciando e glorificando. Então, Jesus colocou esse detalhe na oração modelo. Tá? Então, identifica com quem você está falando e adora esse Deus. O nosso Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então, cubra ele de louvores, cubra ele de elogios, né? Por mais que isso não seja possível, tá? Não é possível porque os anjos ficam de eternidade a eternidade adorando a Deus e dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e eles nunca terminam, ou seja, a adoração para Deus nunca é o suficiente, mas na medida do seu possível, canse de adorar ao Senhor, adore até alcançar, né? Louvar ao Senhor é elogiar ao Senhor, não é cantar música, mas é dizer palavras de elogio, de agrado, que expressam uma profunda reverência que você tem para com Deus, e faça isso sem quebrar o primeiro princípio que Jesus ensinou, que não podemos ser hipócritas na oração, tá bom? Isso significa que essa adoração sua, ela tem que vir do coração, ela tem que vir da alma e tem que ser sincera. Você vai falar coisas para Deus, mas com sinceridade. Tá? Vamos ver mais uma aqui, por exemplo, dessa vez agora de Davi. A gente já viu de Moisés, de Ana. Salmo 34 é uma das muitas, né, de Davi. Ele diz assim, louvarei ao Senhor em todo tempo. Louvar é elogiar, tá? Louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma se gloriará no Senhor. Glórias a Deus. Então ele começa a sua oração já louvando, já adorando, já elogiando aquele que é Senhor, aquele que é Deus. Tá? Então esse se constitui o segundo passo da oração modelo. Deixa eu voltar aqui para Mateus 6, para a gente continuar, né? O que ele fala agora? Mateus 6, 9 e 10.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Aí ele diz, venha a nós o teu reino. Quando ele diz aqui, venha a nós o teu reino, né, a princípio, como Jesus ainda não havia morrido pelos nossos pecados, a princípio ele está falando da importância de orar para que venha o reino do Messias. E isso era comum. A Bíblia fala, por exemplo, de Simeão, que orava muito e ele ansiava, né, pela libertação de Israel, pela chegada do Messias, e ele tinha uma dedicação tão grande em orar, pedindo a Deus, venha ao teu reino, que Deus fez uma promessa para ele, disse que ele não morreria sem antes ver o Senhor. Tá? E isso aconteceu quando levaram o menino Jesus ao templo, e ele estava lá, como não se afastava do templo, estava sempre orando, ele acabou vendo o Senhor Jesus. Né? Pequenininho, um bebezinho, mas viu, que é a promessa do Senhor. Só que esse vem ao teu reino, né, por mais que seja uma referência clara a isso, vir o reino do Messias, não fica somente no passado. Essa palavra, ela é sempre atual, a palavra de Deus é sempre atual. Então, como que a gente interpreta isso para os nossos dias? O que orar pedindo venha ao teu reino significa o quê? Bom, a gente tem que deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, certo? Então, Mateus capítulo 13, no versículo, é uma parábola que tem aqui, ó, a parábola do joio. Aí tem a explicação da parábola do joio, o versículo 47. Não, já é outra parábola do tesouro. Ele diz assim, ó, igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. E estando ela cheia, puxam na praia e assentando se escolhe os bons para os cestos, e os ruins, porém, lançam fora. Então você percebe aqui, a Bíblia diz falando que o reino de Deus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar. E quando nós falamos de rede lançada ao mar, estamos falando de quê? Estamos falando de salvação de almas, estamos falando da pregação do Evangelho. E é por isso, por exemplo, que em Mateus capítulo 4, tá? Jesus ele chama aqui, ó, versículo 18 e 19. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles estavam jogando a rede ao mar literalmente, eles estavam pescando mesmo, de verdade, peixe mesmo lá no mar, literalmente, não era figurativo, simbólico, não, literal. E Jesus, vendo aquilo, disse, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O que quer dizer o quê? Se eles estão pescando literalmente, então eles vão pescar homens, literalmente mesmo, eles vão ganhar homens para o reino de Deus. Então, venha a nós o teu reino, atualizando, é uma clara interpretação de que nós devemos orar pela salvação de almas, nós devemos orar para que a pregação do Evangelho se espalhe cada vez mais, para que essas pessoas preguem o Evangelho com sabedoria, com graça e tragam mais almas para o reino do Senhor. Tá? Então, há uma atualização de Mateus 6 nessa questão do venha ao teu reino, é isso. É uma oração onde você vai interceder e pedir para que venha, se aproxime o reino de Deus. Então, o terceiro passo é orar pelas almas, orar pelo reino de Deus. Tá bom? Hoje em dia, o reino de Deus, ou melhor, a pregação do Evangelho está, pelo menos aqui no Brasil, muito bagunçada. As pessoas estão pregando de qualquer forma, e eu quero aqui fazer um apelo para você que está assistindo esse vídeo, que é um crente, um cristão, um irmão, uma irmã de oração. E eu sei que você é de oração, ou pelo menos vai ser, porque você está assistindo isso daqui. Ninguém para assistir um vídeo sobre oração se não tem a intenção de ser uma pessoa de oração. Tá bom? Então eu faço um apelo a você que sempre nas suas orações, lembre-se de orar pelo reino de Deus, pela pregação do Evangelho, tá bom? Para que Deus mande ceifeiros para a sua seara, para que Deus levante pregadores de verdade para esta nação, tá bom? Para que a gente possa, através da pregação da palavra do Senhor, expulsar do Brasil esse show teatral de heresias que estão acontecendo, infelizmente, no nosso país, nos nossos dias. Amém?
Bom, outra interpretação ainda, né? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, é lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 16 e 17. Capítulo 14, 16 e 17, Paulo está dizendo assim: pois o reino de Deus, Jesus está ensinando a orar para quem? Falar com Deus e dizer, venha o teu reino. Então, venha o reino de Deus. Ele diz, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o que são essas coisas? Justiça, paz e alegria são fruto do Espírito Santo. Então, isso é o reino de Deus. Pessoas que têm o fruto do Espírito Santo, ou seja, são pessoas que se converteram a Cristo, aceitaram a Cristo e evoluíram nessa conversão ao ponto já de estarem, de serem maduros na fé, tendo, portanto, o fruto do Espírito Santo. Então, isto é o reino de Deus. Então, quando orarmos pelo reino de Deus, oremos para que as pessoas não apenas levantem a mão aceitando Jesus de qualquer jeito, mas que elas se convertam de verdade, que sejam crentes de verdade, que sejam servos e servas de Deus de verdade, portadores do fruto do Espírito Santo, que é completo. Paulo dá detalhes completos disso lá em Gálatas 5, 22. Amém? Bom, então eu vou ficando por aqui, né? Essas são as 3 primeiras partes, tá? da oração modelo, né? Vós orareis, Pai nosso que estais nos céus. A primeira parte é você identificar com quem está falando, né? Estais nos céus, santificado seja o teu nome. É você reverenciar o Senhor, adorar o Senhor, tá bom? Sempre entra, isso está bem no começo da oração, entra na presença do Senhor com reverência, com temor e tremor. Não entra de qualquer jeito, tá? Você quer fazer uma oração eficaz? Então, tenha reverência na presença do Senhor. Tá? E o terceiro passo é orar, interceder para que venha o reino de Deus, para que o reino de Deus se espalhe, para que o reino de Deus se estabeleça cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Bom, então vou ficando por aqui. Se você gostou dessa segunda parte do nosso estudo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo nas redes sociais, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério em nome de Jesus.